Se eu te dissesse que existe uma força dentro de você que já venceu a morte, herdeiro do reino, a paz do Senhor, nesta manhã eu quero juntamente com você refletir o texto sagrado em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 11, texto para a nossa reflexão, continuando aqui a nossa reflexão diária da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos fazer então a leitura de Romanos capítulo de número 8, versículo de número 11. O texto nos diz o seguinte: E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Texto conhecido aqui da palavra do Senhor nosso Deus, o qual o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele fala sobre o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então, há esta ação do Espírito Santo dentro de nós, essa ação movida pelo próprio Deus dentro de cada um de nós. Cristo, ele ressuscita dentre os mortos através da ação do Espírito Santo. Se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará vida a seus corpos mortais por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Então, nós entendemos aqui que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este que habita em nós, também ressuscitará os nossos corpos. Assim fora exatamente o ensinamento do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Então, e aqui quando nós observamos, não estamos falando exatamente de motivação. Não é que nós estamos sendo motivados simplesmente porque acontecerá com Jesus e acontecerá conosco também se o Espírito habita em nós. Não, também não é um pensamento positivo como muitos acreditam. Isso aqui é poder real, há poder no nome de Jesus, há poder no Espírito Santo. Então, é poder do Espírito Santo de ressuscitar os mortos, ressuscitar aqueles que morreram em Cristo Jesus. Nós, como pessoas, como seres humanos, nós fomos programados para viver, para avançar, para sobreviver. Quando algo trava dentro de nós, o corpo sente, a mente trava e a vida perde o ritmo. Então, isso aqui está dentro do nosso ser, dentro da composição nossa, nosso íntimo. É necessário nós entendermos isso. Então, nós entendemos aqui que a mensagem central desse texto, a mensagem central de Romanos 8 e 11, está exatamente quando diz que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele habita em você, ele habita dentro de mim, ele habita dentro de nós. E aqui, isso significa uma coisa simples e poderosa. O que significa? Qual que é essa coisa simples e poderosa? Aquilo que parecia morto, ainda pode viver. Ainda pode viver aquilo que parecia morto. Às vezes nós olhamos para pessoas e dizemos, olha, não há solução para esta vida. Mas se esta vida entender e que o Espírito Santo tem poder para a transformação e lhe permitir a ação, a vivência, a habitação e o mover do Espírito Santo na vida dele, aí nós vemos Deus agir e há milagres para essa vida. Então, onde havia cansaço, ele libera força. Onde havia medo, o Espírito Santo injeta coragem. E ali, onde havia estagnação, o Espírito Santo gera movimento naquela estagnação, naquela vida, naquela pessoa que estava paralisada.
Então, este é o mover do Espírito, é o mover do Espírito Santo. Então, na língua, a vida chama vida. A vida chama vida. Força ativa, né? Força a vida ativa. Então, o Espírito Santo, ele faz esse mover. Vida chama vida, força ativa, força, né? E o que habita em você determina como você reage ao mundo. O Espírito Santo que habita dentro de você, ele te dá essa força, ele ativa essa força dentro de você. E o que habita dentro de você, em você, determina como você reage ao mundo. O Espírito Santo, ele te determina como é que você age. Só depende de estar com ele, só depende de permitir ele agir. Né? Então, veja que você não foi criado para sobreviver no limite. Você não foi criado para viver com plenitude. Então, exatamente, Deus, ele te criou e colocou o Espírito dentro de você para você viver de acordo com aquilo que Deus quer que você viva. Se essa verdade habita em você, então levante. Se o Espírito Santo, que é a verdade, se o Espírito de Deus, que é a verdade, ele habita dentro de você, levante-se. Não fiquemos deitados, não fiquemos amedrontados, mas levantemos. Levante-se, respire fundo e viva como quem carrega vida dentro de si mesmo. Então, esta é a ação e o mover do Espírito de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele está disposto a ressuscitar aqueles que ainda estão vivos, mas parecem mortos. Então, se essa reflexão falou com você hoje, se isso falou com você, compartilhe. Alguém precisa de imediato, alguém precisa com urgência, precisa ouvir esta palavra hoje, precisa ouvir esta reflexão hoje, para que ele compreenda que ainda há oportunidade para ele sobreviver. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus continue falando conosco e que este Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, permaneça vivendo dentro de nós, vivo, ativo, nos movendo, nos movimentando, para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu quero orar com você e orar por você, mas antes da oração eu peço, compartilhe essa mensagem com pessoas que você entende que necessita ouvir e que também você entende que ela é merecedora ouvir esta palavra de reflexão nesta manhã. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar. Bendito Jesus, eu te peço nesta manhã, abençoa esta pessoa, Senhor, que necessita ser abraçado por Ti, necessita ser abraçado pelo Espírito de Deus, necessita a ação e o mover do Espírito Santo na vida dela. Bendito Jesus, eu quero te pedir, ajuda ela, Senhor, através do Espírito, o qual o Senhor pedir ao Pai que enviasse, Senhor Jesus. Pai, no Teu nome santo eu te peço, nesta manhã, os abençoe, é o que nós te pedimos no Teu nome. Isso eu te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que vive e reina para sempre. Amém.